Bom dia, pessoal! Que bênção estarmos aqui juntos nessa terça-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós queremos ler com vocês hoje o texto de Levíticos, capítulo 9, quando depois da consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes, eles vão vir com Moisés diante do povo para iniciar o seu ministério. Isso, como nós mencionamos ontem, nos lembra que cada um de nós, com as nossas famílias, somos chamados também para sermos ministros, sacerdotes. Em Apocalipse fala reino e sacerdotes para representar o Senhor Deus aqui na terra. Sim, para cada um de nós isso se apresenta de uma forma diferente. Talvez você esteja numa estação que você está servindo mais ou servindo menos, e sobre a nossa família nós percebemos, desde quando eu e o Thiago nós nos casamos, nós sempre estivemos atuantes, servindo numa igreja, mas em cada fase da nossa vida, o nosso envolvimento ou o que nós estávamos fazendo era algo diferente. Deus, ele move, ele tem um tempo, existe tempo para todas as coisas. Então, que você possa discernir qual é o tempo que Deus tem chamado para você e sua família. Então, em algum tempo, eu e o Thiago, quando nós éramos namorados, eu estava servindo em Niterói, o Thiago estava em Pinheiral. Depois, nós juntos estivemos um tempo, por 10 anos, servindo ao Senhor, mesmo tendo nosso trabalho. O Thiago trabalhava na Petrobras, eu no estado de São Paulo, mas nós estávamos servindo ao Senhor, servimos por 10 anos lá em São José dos Campos. Agora Deus nos moveu, nós fomos para Dallas e depois nós estamos aqui em Austin, e assim Deus vai fazendo nas nossas vidas. Nós temos estações, nós temos tempo, mas nós temos que sempre estar atentos e disponíveis a servir ao Senhor aonde quer que Ele tenha nos chamado e nos direcionado e nos conduzido. Sim, que nós possamos ser sempre guiados pela paz do Senhor e estejamos sempre dispostos a dar o próximo passo pela fé, mesmo encarando o desconforto, mesmo encarando aquilo que parece ser para nós obscuro, mas o Senhor vai confirmando sua palavra, vai provendo, vai trazendo os relacionamentos e nos guiando de forma que a nossa família possa ser aqui nessa terra uma representação, uma boa representação dele mesmo, as mãos e os pés de Jesus para abençoar a sociedade onde ele tem nos chamado para viver. Então diz assim, nós vamos orar pedindo entendimento, em seguida vamos ler Levítico 9 e no final dessa leitura queremos orar pela sua vida e pela sua família. Pai, muito obrigado pela sua palavra, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, revele-se a nós e que o Teu Espírito Santo mesmo seja o nosso mestre, nos ensine a tirarmos desse texto os princípios para o nosso relacionamento com o Senhor e para a nossa vida hoje. Recebemos a Tua palavra com gratidão e fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. 8 dias depois, porque ontem nós estávamos lendo que Deus pediu para que Arão e seus filhos ficassem lá na entrada da tenda por 7 dias. Então aqui agora Moisés está falando, 8 dias depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel e disse a Arão: traga um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois, diga aos israelitas: tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade e sem defeito, para holocausto, e um boi e um carneiro para oferta de comunhão, para o sacrificar perante o Senhor, com oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Amém. Verso 5. Levaram então tudo que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante o Senhor. Disse-lhes Moisés: foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Disse Moisés a Arão: venha até o altar e ofereça o sacrifício pelo pecado e seu holocausto, e faça propiciação por você mesmo e pelo povo. Ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si mesmo.
Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e o pôs nas pontas do altar. Depois derramou o restante do sangue na base do altar, onde queimou a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Depois, sacrificou o holocausto, que é a oferta completamente queimada ao Senhor. Seus filhos lhe entregaram o sangue e ele o derramou nos lados do altar. Entregaram-lhe em seguida o holocausto, pedaço por pedaço, inclusive a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as vísceras e as pernas e as queimou em cima do holocausto sobre o altar. Depois Arão apresentou a oferta pelo povo, pegou o bode para a oferta pelo pecado do povo e o ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizera com o primeiro. Apresentou o holocausto e ofereceu conforme fora prescrito. Também apresentou a oferta de cereal. Pegou um punhado dela e queimou no altar, além do holocausto da manhã. Matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Seus filhos levaram-lhe o sangue e ele o derramou nos lados do altar. Mas as porções de gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins e o lóbulo do fígado, puseram em cima do peito, e Arão queimou essas porções no altar. Em seguida, Arão moveu o peito e a coxa direita do animal perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação, conforme Moisés tinha ordenado. Depois Arão ergueu suas mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto, o sacrifício de comunhão, desceu. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Que lindo nós vermos, após a ordenação sacerdotal de Arão e dos seus filhos, quando eles começam a ministrar, a exercer o seu sacerdócio diante do povo de Israel, Deus vem confirmar com o fogo extraordinário que consumiu aquele holocausto, e todos eles ficaram maravilhados e se alegraram por ver que, apesar deles terem obedecido atitudes, ordenanças que eles não compreendiam com a cabeça deles durante a ordenação de Moisés para Arão e seus filhos como sacerdotes, eles estão vendo que Deus está aprovando a atitude de fé. Então, nós te convidamos a refletir sobre o chamado de Deus para a sua própria vida e para a sua família, tendo sempre os seus filhos junto contigo, especialmente você que tem seus filhos pequenos, ainda adolescentes. Como você pode incluí-los no ministério contigo? Quais são as atitudes, os direcionamentos que Deus tem orientado vocês, que mesmo que não sejam possíveis compreender com a mente, nós possamos nos dispor a obedecer o Senhor, dar o próximo passo, crendo que Ele vai abrir as portas necessárias, Ele vai operar os milagres deles e Ele vai mostrar a glória dele a muitas pessoas através da nossa família. Quando eu e a Rafa, como ela ministrou, dentre tantas mudanças que nós já experimentamos, servindo o Senhor, Deus vai nos direcionando a novidades, mas destaca para nós quando nós nos mudamos para Dallas, deixando o nosso trabalho. Não estamos dizendo que isso seja a orientação do Senhor para você especificamente, mas quando você obedece algo que Deus te direciona claramente, a sua família, como nós viemos para Dallas para passar um período numa escola bíblica, e ali nós vemos não apenas para a nossa própria família, mas para os nossos vizinhos, tantos amigos de diferentes nações que nós encontramos, nós vimos tantos milagres, como Deus estava trazendo provisão, confirmação, se revelando à nossa família e a outras famílias também, quando nós nos dispomos a ouvir e obedecer o Senhor, no sentido de exercermos o ministério que Ele tem confiado para nós. Quando nós nos posicionamos, Deus faz com que todas as coisas se alinhem ao nosso redor. Ele opera milagres, Ele manifesta a glória dEle para que outros possam ser abençoados. A Rafa vai Sim. orar conosco, então. Nós queremos concordar com seus motivos de oração,
mas especialmente pedirmos ao Senhor que nos ajude a rendermos nosso coração humildemente para nos posicionarmos em obediência ao chamado dele para nossa família. E assim Amém. nós seremos sacerdotes, seremos ministros de Deus na nossa comunidade. Sim, e toda transição existe um preço a ser pago, Sim. não é fácil. A cada vez que Deus te move ou faz algo novo sobre a sua vida, mesmo sendo de Deus, pode ter momentos difíceis, porque nós precisamos depender dele. Então nós vamos ver que talvez mesmo no início, a cada uma dessas mudanças na nossa vida, na nossa família, passou pelo momento de adaptação, passou por momentos onde você, será que isso está certo? Será que isso era mesmo para ser feito? Mas Deus vai mostrando o cuidado e mostrando que ele sempre está conosco. Amém. Por todos os momentos. E é uma promessa dele, que ele nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Então, ainda que nesses momentos de transição, se você é uma pessoa que está passando por um momento de mudança, de transição, você sabe que isso sai da sua zona de conforto, saiba que Deus está com você. E você, quando olhar para trás, vai ver esse cuidado, a fidelidade, cada detalhe se juntando e formando algo novo que Deus está fazendo. E muitas vezes Deus já está fazendo algo novo na sua vida, mas você ainda não está vendo. Mas em breve você verá aquilo que Deus está fazendo. Então vamos orar, colocando a nossa vida para que nós possamos ter coragem, né? Deus fala para nós sermos fortes e corajosos. Nós precisamos, para cumprir a vontade e os propósitos de Deus, sermos fortes e corajosos, que Ele estará junto conosco. Então vamos orar pedindo que o Senhor abra os nossos olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse novo dia, Pai. E por tudo aquilo que o Senhor tem sobre cada uma de nossas famílias aqui representadas. Eu peço que no dia de hoje, Pai, o Senhor abra os nossos olhos para nós vermos aquilo que o Senhor já está fazendo sobre nós e nossa casa. Ajuda-nos a discernir, Pai, os tempos e as estações que o Senhor tem sobre a nossa família. Dá-nos a sabedoria necessária, Pai, para nós trilharmos, caminharmos nos caminhos do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, todas as vezes que nós tentamos agir pela nossa própria força, pelo nosso próprio jeito, pelo nosso próprio conhecimento, e ajuda-nos, Pai, a andar pelos caminhos que o Senhor tem para nós. Eu peço que o Senhor abençoe cada uma das famílias unidas aqui em oração, abrindo, Pai, caminhos onde não há caminhos, mostrando, Pai, as tuas direções, trazendo os milagres e a provisão necessária sobre esses lares, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo, Pai, novidade de vida. Obrigada, Pai, pela fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai, que o Senhor é o Deus que não nos deixa, não nos abandona. É o Deus conosco, Deus presente. Então, Pai, revela, assim como o Senhor hoje nessa leitura se revelou através desse fogo e o povo se alegrou, manifesta a tua presença sobre essa família. Dê os sinais, Pai, que elas se reconheçam que o Senhor tem cuidado delas dia após dia. Então nós oramos, Pai, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Cobre-nos, Pai, com teu sangue, proteja-nos, livra-nos de todos os males, manda para longe, Pai, tudo aquilo que vem tentar ser morte, tudo aquilo que vem tentar contra as nossas famílias. Nós pedimos a proteção, no Senhor é o nosso abrigo, Pai, a nossa proteção, e nós nos abrigamos em Ti, e cremos, Pai, na proteção do Senhor sobre nós e nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito sua família. Nós amamos vocês. Um abração.